Fala galera, meu nome é Wallace aqui do canal mais tradicional React e vamos às últimas notícias urgentes aí sobre a saída ou não de Luiz Castro do comando do nosso glorioso. E não se esqueça, já deixem o seu like, se inscreva no canal para dar aquela força, compartilhe aí ao máximo nos seus grupos de WhatsApp e vamos fazer aquela pressão lá nas redes sociais do Castro para ver se ele fica. Acompanhe aí as últimas notícias. Valeu! Convenceu, né, os donos do clube de que o melhor nome para o projeto é o do Luiz Castro. Tem papel do Cristiano Ronaldo nessa decisão. Então os jogadores vão testar a parte emocional. Vão tentar na base do amor, na base da amizade, na base do convencimento sentimentalista que o Luiz Castro permaneça para dar sequência a esse trabalho no Botafogo. Se isso vai demovê-lo ou não, não sabemos. Hoje ele está disposto a aceitar a proposta porque ela é muito vantajosa economicamente. Mas o elenco do Botafogo vai tentar impedir a saída dele. Então a informação importante do Rafa, né? Eu já estou comovidíssima. Já está comovida, Mari? Você ficaria? Mas não chegou difícil. a proposta para você também, né? É muito difícil. É difícil, é muito né? dinheiro, Bruno. Você olhou as cifras? E eu acho que esportivamente também, para ele, assim, é o que a gente estava conversando aqui, né, fora enfim, no intervalo. Treinar Cristiano Ronaldo, o maior jogador, não só, né, um dos do mundo, mas do seu país, é, assim, é uma decisão muito puxada. E olha aí, né, se tiver essa conversa, né, dos jogadores tentando comovê-lo, e realmente ele não aceitar, que é um direito dele, aceitar outra proposta também, né? Primeiro porque ele está sendo muito transparente, né, o Luiz Castro. Está sendo claro em tudo que está acontecendo e ele é profissional. Agora, se ele sair, vai ser um baque ainda mais forte, né? Com esse pedido que deve acontecer, como o Rafa contou pra gente. Ele é o rosto do projeto. O Textor sempre deu toda a liberdade para ele. E dos resultados, né? Dos resultados, tem a confiança muito grande. Já entrevistou diversos jogadores do Botafogo aqui, nessa campanha do Campeonato Brasileiro, sempre falando sobre a qualidade do Luiz Castro como técnico na parte tática, com o repertório, mas também na gestão do grupo. Então é o rosto do projeto, é o grande nome do projeto. Se ele, de fato, sair, é complicado, né? Você tira uma sequência positiva aí do Botafogo para tentar se reestruturar e colocar uma outra peça para liderar o Botafogo. Agora, quando ele precisou, ele teve respaldo. Nas situações de muita pressão que a própria torcida do Botafogo pedia, né, a demissão dele no início do ano, o Textor bancou. O Luiz Castro, em diversas oportunidades, já falou até de maneira orgulhosa que ele nunca foi demitido na carreira dele. Agora seria uma escolha pessoal de um rompimento. Só que entra na análise, assim, falando de cifras, né, dentro do que a gente viu na imprensa. Sim. O Luiz Castro hoje ele tem um salário no Botafogo, dizem que de 1,5 milhão, mais ou menos, por mês no Botafogo. O Al Nassr está oferecendo quase 7 milhões por mês para ele. É mais que muito 4 dinheiro. vezes. É muito dinheiro. E o ponto principal, quem é o maior jogador português da história do futebol? É o Cristiano Ronaldo. Esse cara ligou pro Luiz Castro. Então, porque se os jogadores do Botafogo vão tentar comovê-lo, Sim. o Cristiano Ronaldo já fez isso. Mas eu acho que esse papo, ele é até leal, né, das duas partes, porque o momento sim, ali da também tentativa acho. dos jogadores, mas Sim. também do Castro se colocar ali, né, e falar dos motivos que, se ele realmente aceitar. Então, acho que se acontece, fecha esse ciclo, tem a saída dele, eu acho que ele consegue fazer de uma maneira até, enfim, inteligente ou da melhor maneira possível. Essa situação. Como os jogadores também, a gente sabe que tem aí propostas, né? O próprio Eduardo ali também, né? Daquela região do mundo. O Adrielson já é um cara que está sendo muito procurado. Então, propostas vão chegar, né, Rafa? Já chegaram. E aí o Botafogo precisa... já chegaram, muitas delas já chegaram. Inclusive o Adrielson deu uma entrevista recentemente aqui pra gente, ontem, né, no Sport Center da tarde, e até a Glaucia perguntou para ele algumas vezes sobre propostas e ele se esquivou, ele não é muito bom nas palavras, né? Mas em nenhum momento ele disse, não recebi proposta nenhuma. Ele só disse que está focado no treino, no dia a dia dele, que deixa para os agentes dele tomarem as suas decisões, enfim. Ele falou que mas jogador não sonha em jogar na Europa, né, Rafa? O mercado dele...
Foi o que ele falou. Ele falou em seleção brasileira primeiro, né, Mari? Depois ele falou, você estava no programa comigo também ontem, né? Ele falou primeiro em seleção brasileira e depois falou sobre a Europa. E assim, mas é aquela coisa muito subliminar, muito genérica, né? Ele não foi assertivo em relação à proposta em si para ele. Mas elas estão acontecendo. Estão deixando o jogador blindado disso, o que é correto, inclusive por parte do staff do atleta. Então o campeonato em andamento, ele é tiro e havido como o zagueiro revelação da competição e o time dele lidera o campeonato. Agora, é preciso dizer para o torcedor alvineiro que nos assiste nesse momento o seguinte: tudo que está acontecendo com o Botafogo agora só está acontecendo porque existe uma engrenagem montada com o grande timoneiro que é o Luiz Castro e com as peças todas funcionando em harmonia. É uma orquestra sinfônica. A partir do momento que você perde o cara do clarinete, o cara do trompete, pode perder o cara do saxofone, a música não vai ser mais a mesma. E aí o torcedor está pronto para uma realidade como essa? Não sei. O ideal seria que o Botafogo conseguisse manter. Mas é bom também que o torcedor, desde já, entenda o seguinte: clube de massa virou SAF. Era a salvação. Ponto, parágrafo. A partir do momento que era uma SAF, a SAF contrata, investe, gasta, mas também tem que vender. Porque enquanto empresa ela precisa estar equilibrada financeiramente. Sim. Você vai discutir valores culturais aí, se agora no final do ano, é uma outra coisa. Passa muito por planejamento esportivo. Mas a realidade vai ser essa. O Botafogo também, ao longo desse ano, vai ter que vender seus ativos. Então o Rafa trazendo informação importante para a gente que o Botafogo está treinando neste momento e os jogadores do clube pediram então uma conversa com o Luiz Castro para assim que o treino acabar, tá? Então nas próximas horas é possível que a gente tenha novidades sobre isso. Obrigado, viu, Rafa? Valeu, Bruno. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. E só completando também uma outra informação importante, essa acho que é boa, vai, para o torcedor do Botafogo. É o seguinte, neste momento o clube árabe não procurou o Botafogo ainda para pagar a multa. Porque o Castro ele foi sempre claro na última entrevista, né, domingo mesmo no Allianz Parque, ele falou, a minha situação é essa, eu tenho o contrato e se alguém quiser me tirar daqui, alguém tem que pagar a multa. Até agora, ó, terça-feira, às 12 horas e 14 minutos, a conta do Textor continua do mesmo jeito. Sim. Ainda não veio o Pix árabe. E o Textor pode tentar, de alguma forma, negociar um aumento de contrato, ampliar o vínculo. Ele tem as armas dele também para seduzir o Luiz Castro. O futebol brasileiro em si, ele não te dá tanta segurança, né? Sim. O que acontece com o Castro se ele não é campeão? Se o Botafogo perde fôlego, se o Botafogo começa a perder várias questões. Eu acho até que o Textor é uma ilha nesse sentido, né? Porque, com toda sinceridade, se não fosse um clube SAF, depois do que a gente viu no Campeonato Carioca, talvez o Luiz Castro não estivesse no Botafogo atualmente. Mas ao mesmo tempo também, se ele não tivesse, talvez o Botafogo não estaria colhendo os frutos hoje. Então ali é uma troca, né? Sim. Ninguém fez favor para ninguém naquele sentido. Não, exato, né? Mas então a informação do Luciano Borges, aqui da ESPN, lá da nossa redação, é que neste momento o valor não caiu e a multa é referente aos meses que ele ainda tem de contrato, né? Não sei se o Botafogo já está estudando um plano B. Na sexta-feira a gente conversou com o André Mazzucco, que é o CEO da SAF aí, né? Que é quem comanda a SAF também claro, tá abaixo do Textor, não é o dono do clube, mas é o dirigente. Ele falou que eles não tinham um plano B. Não sei se nesse momento eles já passaram a O que preocupa o torcedor do Botafogo é que o Luiz Castro, acho que até de uma maneira transparente, como você disse, ele não falou, eu vou ficar. Não falou. Ele não falou, eu vou ficar aqui no Botafogo e vou cumprir o meu contrato. Ele não falou. Ele deixou em aberto. A proposta é muito boa financeiramente e tem o selo Cristiano Ronaldo. Ele tem muita responsabilidade na fala, né? Sim. Ele é um técnico que tem muita responsabilidade na fala. Então, as entrevistas coletivas são sempre muito claras e ele não engana o torcedor. Ele não está elogiando ninguém, né, Mari? Ele tem muita responsabilidade no trabalho, no trato com o torcedor. Isso é muito bacana. E acho que por isso, né, Mari, os jogadores gostam tanto e confiam tanto no Luiz Castro, por essa transparência. Ele é um cara sempre muito sincero. E isso faz diferença, né? Porque a gente está vendo o Botafogo embalado e completamente isolado na liderança do brasileiro. Recentemente a gente até viu com o Abel Ferreira, também proposta de chegar, e ele falou, não vou, e não foi até agora, né? O Castro expôs a situação contratual dele, que por enquanto é essa.